Olá, boa tarde, alunos, ex-alunos e amigos aqui do grupo de revisão de Direito Penal e Processo Penal. Vamos dar então continuidade à aula de noções introdutórias do Direito Penal. Na última aula, então, eu terminei tratando das categorias do Direito Penal e faltou apenas um conceito que eu gostaria de tratar com vocês, que é o chamado Direito de Intervenção ou Intervencionista, que é uma proposta do alemão Hasmer, onde ele sugere diminuir o núcleo fundamental do direito penal e deixar para o direito penal apenas os crimes de dano e os crimes de perigo concreto contra bens individuais, ou seja, aqueles contra a vida, contra a integridade física, a liberdade individual, a honra e a propriedade. Os crimes de perigo abstrato e aqueles contra bens difusos ou coletivos perderiam a natureza penal e deixariam de ser crimes. Eles passariam a ser apenas ilícitos administrativos, então tendo a atuação do direito administrativo sancionador, por meio de um sistema jurídico de garantias materiais e processuais mais flexíveis, agora sem o risco da privação da liberdade. É o que nós chamamos de administrativização do direito penal. Então, com esse conceito, eu encerro então aqui a parte das categorias do direito penal e passamos agora a um novo ponto, que é a chamada privatização do direito penal. E o que seria então a privatização do direito penal? É uma expressão utilizada hoje pela doutrina para destacar o atual e crescente papel da vítima no âmbito criminal, que nós sabemos que a vítima sempre foi relegada pelo direito criminal. Exemplos que nós temos hoje, então, desse atual e crescente papel da vítima no âmbito criminal, seria criado pela Lei 9.099, então, lá na composição dos danos entre os envolvidos no crime de menor potencial ofensivo. Então, se existir, então, a composição entre o suposto autor da infração penal de menor potencial ofensivo e a vítima, esse acordo entre eles vai conduzir à renúncia do direito de queixa ou representação por parte da vítima. É o que está previsto no artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Um segundo exemplo, nós temos que, para que ocorra a extinção da punibilidade no cumprimento da suspensão condicional do processo, que está previsto na Lei 9.099 de 95, no artigo 89, ou então do sursi, que está previsto no artigo 81 do Código Penal, ele depende da reparação do dano gerado à vítima. Como um terceiro exemplo, nós temos a criação pela Lei 9.714 de 98 da pena alternativa à prisão de prestação pecuniária, que está lá no artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, anunciando como um possível destinatário desse valor, tanto a vítima como os seus dependentes. E um quarto e último exemplo nós temos, que foi criado pela Lei 11.719 de 2008, que autorizou o juiz criminal, já no momento da sentença penal condenatória, fixar um quantum mínimo indenizatório para reparar os danos causados à vítima pela prática da infração penal. Então, o juiz criminal, já no momento da sentença penal condenatória, ele já pode determinar um quantum mínimo indenizatório para reparar a vítima dos danos causados pela prática da infração penal. E como último ponto hoje, que eu quero tratar com vocês na aula, é das chamadas velocidades do direito penal. Um tema que está sendo muito cobrado atualmente nas provas de concurso. Então, as velocidades do direito penal foram idealizadas pelo professor Jesus Maria Silva Sanches, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Então, o professor ele trabalha com o tempo que o Estado leva para punir o autor de uma infração penal, levando em conta a gravidade deste crime e o tipo de punição. Então, ele apresenta o direito penal de primeira velocidade, também conhecido como direito penal da prisão ou nuclear. Então, essa primeira velocidade enfatiza as infrações penais mais graves, que são punidas com pena privativa de liberdade, e por conta disso,
exigem um procedimento mais demorado, um procedimento mais garantista, onde sejam observadas todas as garantias penais e processuais penais. Como exemplo, no nosso caso, no nosso país, nós teríamos o Código de Processo Penal. Ele também apresenta um direito penal de segunda velocidade, que também é chamado de direito penal sem prisão ou periférico. O direito penal de segunda velocidade, ele enfatiza as infrações penais menos graves, onde nós relativizamos, flexibilizamos direitos e garantias fundamentais. Então, eu tenho um procedimento flexibilizado, possibilitando uma punição mais séria, mas em contrapartida, ele prevê como consequência jurídica do crime uma sanção não privativa de liberdade, ou seja, penas alternativas. Como exemplo que nós temos aqui no Brasil, seria o Juizado Especial Criminal, criado pela Lei 9.099. Então, o procedimento do Juizado Especial Criminal, criado pela Lei 9.099, seria um exemplo de direito penal de segunda velocidade. E, por fim, ele estabeleceu um direito penal de terceira velocidade, que seria uma mescla, então, das duas velocidades anteriores. Então, ele defende a punição do criminoso com pena privativa de liberdade, que seria uma característica do direito penal de primeira velocidade, mas permite que, para determinados crimes tidos como mais graves, a flexibilização de direitos e garantias constitucionais, que seria uma característica do direito penal de segunda velocidade, como um caminho para uma punição mais rápida. Exemplos que nós teríamos no Brasil seria a Lei de Organizações Criminosas e a Lei do Terrorismo. E é nessa terceira velocidade que a doutrina aponta que eu tenho o direito penal do inimigo. E posteriormente, agora então, pessoal, foi criado o direito penal de quarta velocidade, que foi criada pelo argentino Daniel Pastor. Esta velocidade está ligada com o direito internacional para aquelas pessoas que exerceram chefia de Estado e, nesta condição, violaram de forma grave tratados internacionais de direitos humanos. Nessa velocidade, há uma nítida diminuição de direitos e garantias individuais, com um elevado desrespeito às regras básicas do poder punitivo, como, por exemplo, a violação aos princípios da reserva legal, do juiz natural e da irretroatividade da lei penal. Como exemplo, dados pela doutrina, nós teríamos o julgamento de Saddam Hussein, a criação dos tribunais internacionais ad hoc para os julgamentos de Ruanda e para a antiga Iugoslávia. Então, pessoal, era isso que eu teria para tratar com vocês na aula de hoje. Eu ainda volto numa próxima aula, ainda com noções introdutórias do direito penal, tratando especificamente das fontes do direito penal. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde.